Bom dia, família! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito requisitado por pais de adolescentes: como lidar com a rebeldia dos adolescentes. O primeiro ponto que eu gostaria de passar para você, pai de adolescente, eu percebo em conversas com pais de adolescentes, quando a gente para observar, analisar pais de adolescentes, a gente observa um cenário que ele não é natural, mas ele vem acontecendo com muita frequência. Os pais estão entregando o controle para os adolescentes, né? O que mais ouvimos: eu não sei o que fazer, eu não sei mais o que fazer. Só que eu não quero aqui colocar uma roupa de super-heróis nos pais em que eles não vão sentir dúvidas, em que eles não vão sentir medo diante dos desafios. Só que, geralmente, o pai que fala eu não sei mais o que fazer, ele também fala isso com o filho em casa. Isso é algo que o filho escuta, sabe? Olha, eu não sei mais o que fazer. Dá essa sensação de impotência. Às vezes, na humanidade dos pais, o que o pai quer? Que o filho se compadeça, que o filho tenha consciência de que isso está trazendo um sofrimento para o pai e que, de repente, ele resolva mudar de comportamento, ele resolva mudar as suas atitudes, mas geralmente isso não acontece. Isso dá um efeito oposto, que é justamente isso que eu estou falando. Quando os pais entregam o controle para os filhos, né? O controle da situação, o controle da casa para os filhos. Então, de início, eu gostaria de dar esse estalo, esse start para vocês, sabe? Pare de entregar o controle da sua casa para o seu filho. Ele não é o lugar dele, né? É prejudicial para ele que ele esteja no comando, que ele esteja tomando por si próprio decisões tão importantes, porque cabe aos pais, né? Cabe aos pais esse rumo, o norte, até que chegue o momento apropriado que o adolescente, que na verdade nem é adolescente, quando ele na fase adulta, ele consegue dirigir sua própria vida. Inclusive, filhos que eles tomam suas próprias decisões, na fase adulta, eles tendem a culpar os pais. Mas eu jamais deixaria isso acontecer com meu filho. Se fosse meu filho, eu não permitiria o que o meu pai permitiu, sabe? Então, lá na frente, por incrível que pareça, vai vir essa cobrança de vocês. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria que você gravasse isso no seu coração. Pare de entregar o controle nas mãos do seu filho. Quando nós falamos de rebeldia do adolescente, geralmente nós estamos falando aqui de um comportamento manifestado pelo adolescente, ok? Só que eu sempre falo isso, eu gostaria muito que pais de crianças tivessem acesso a esse tipo de conteúdo. Por quê? O adolescente, ele não caiu adolescente, ele chegou até a adolescência. Foi um caminho percorrido ali, passou pelas 3 fases ali da infância, né? Teve história construída ali. E o que acontece? Muitas famílias hoje, elas colhem resultados de um plantio que foi feito aqui na infância. E aí chega e consegue ver: ai, meu filho adolescente, como se, como eu falei aqui no início, como se tivesse brotou um adolescente chato e tudo. Não é assim. As normas, né? Existem algumas teorias que, inclusive, não defendem tanto as normas, mas para viver em sociedade nós precisamos de normas, né? Não tem a necessidade de fila. Você vai num banco, você precisa passar por uma fila, você precisa esperar. A autonomia da criança, ela tem perpassado, né, de uma linha tênue, que até que ponto realmente é a autonomia de uma criança. Porque esse adolescente, essa criança, ela vai crescendo, vai se tornando um adolescente, e geralmente chega um ponto que os pais, eles não conseguem mais sustentar isso, eles não conseguem mais lidar com isso, né? E aí a adolescência, ela é mais uma fase, vai chegar a fase adulta. Então, quando nós falamos desse adolescente na fase adulta, qual é o tipo de relacionamento? Existe um relacionamento saudável ali entre eles? É interessante a gente pontuar isso. Por quê?
eu observo em muitos relatos de famílias, de pais de adolescentes, que não existe uma rotina voltada para o adolescente, por exemplo. Eu consigo observar através de relatos a rotina, não. O fulano vai para a escola hora tal, eu saio para trabalhar hora tal, na hora que eu chego. Só que geralmente é um adolescente que ficou o dia inteiro na escola, né? É importante, não é? Esse não é um ponto, não é o que eu coloco em xeque aqui. O que eu coloco é que se a gente colocar o adolescente como um indivíduo normal, um indivíduo que carece de todas as demandas que um indivíduo normal precisa, gente, são pouquíssimos adolescentes que fazem atividade física. Pouquíssimos adolescentes que têm uma atividade física regular. E o que tem a ver a atividade física? Igual eu falei, vamos tratar o adolescente como uma pessoa normal. Qualquer pessoa que ela é sustentada pelo sedentarismo, ela tá, como é que eu falo? Ela tá condicionada a diversas situações que são prejudiciais a ela. A pessoa que ela não tem uma boa alimentação, geralmente é o combo adolescente, né? É uma alimentação, meu filho come só o que ele quer, né? A atividade física não faz, o sono totalmente desregulado, né? Dorme 3 horas da manhã, às vezes tem que acordar no outro dia mais cedo para ir para a escola, mas chega à tarde e dorme. Eu não estou falando aqui com relação a que não pode dormir de tarde, por favor. Eu estou falando no sentido de regular a rotina, de regular hábitos, né? Outros pais colocam os filhos para fazer tanta coisa e o filho ele não tem ali o tempo de descanso, né? Então, lidar com a rebeldia do adolescente implica fazer novas avaliações de hábitos. Qual que é o hábito da sua família? A sua família tem hábito saudável? Porque eu observo muito isso. Pais de adolescentes, eles querem uma transformação no adolescente. Pais de adolescentes querem trazer o filho para o consultório, para a terapia, geralmente não fazem, né? Eu quero que o meu filho faça, mas geralmente não faz o processo terapêutico. Eu quero que o meu filho seja melhor, eu quero trazer o meu filho para ele ser melhor. Mas você, pai, você está nessa busca com relação a você mesmo? Você está nessa busca de ser um ser humano melhor em todos os sentidos? Teve um post que eu fiz uma vez falando sobre isso. Se os pais buscassem uma capacitação como buscam na área profissional, as famílias elas estariam em outro contexto hoje, né? Geralmente, quando família tende a procurar ajuda, já é um caminho mais reparativo do que preventivo, sabe? Então, fica essa orientação aqui. Busque uma estruturação de rotina voltada para a realidade de vocês e voltada para sanar necessidades que até você pai de adolescente, talvez você também esteja vivendo uma vida sedentária. Talvez você também esteja com a alimentação totalmente desregulada. Aí você não consegue esperar que o adolescente, por si só, é um caminho muito mais difícil para ele fazer isso. De sair dessa zona de conforto, se todo o cenário, né, acusa, se todo o cenário reforça esse tipo de comportamento dele. E por que eu tô falando dessa questão de rotina, de alimentação, de atividade física? Mas eu peguei aqui para ver um vídeo para falar sobre o comportamento do meu adolescente. É porque toda essa regulação, o corpo, ele precisa de uma regulação total. Quando a gente coloca uma atividade física, uma alimentação saudável, equilibrada nesse contexto, regula o sono e por trás disso tudo que a gente está falando, regula alterações hormonais, né? Regula até a sensação de prazer, de felicidade do adolescente. Mas, infelizmente, o nosso cenário hoje é uma maioria de adolescentes sedentários, que não dormem bem, que não têm, inclusive, uma projeção de futuro, que vivem uma vida paralela nas redes sociais, sabe? E isso tende a piorar os sintomas da adolescência. A gente fala, né? Tem um vídeo que eu falei o que é legal na adolescência e o que não é, onde eu falo sobre o que é esperado para a fase da adolescência. Mas quando a rotina desse adolescente
não está favorecendo, pelo contrário, está prejudicando tudo isso, essa aborrecência, essa rebeldia que vocês, pais de adolescentes, conseguem identificar, elas ficam muito mais acentuadas. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você. O processo terapêutico, ele inclui algumas coisas, algumas verdades que o indivíduo ele não gosta de ouvir. Por isso que a terapia ela nunca pode vir de um amigo, porque o objetivo não é algo pessoal, né? Eu estou gravando esse vídeo, mas não estou gravando para você, fulano de tal, que está me assistindo. São orientações que visam realmente o bem familiar, né? Eu espero que tenha ajudado você, espero também que você me acompanhe nas demais redes. Juntos nós podemos sim vencer essa pior fase.